A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me ouvem neste instante, Nesta tarde linda e maravilhosa aqui na cidade de João Pessoa, Na capital da Paraíba. Neste momento estou aqui na minha residência, no meu quarto, gravando esse vídeo para colocar no meu canal, pois há necessidade que isso seja feito, não só por mim, mas por muitos pregadores da palavra do Senhor, para que o Senhor, através da nossa pregação, que é a pregação do Evangelho de Cristo, que nós recebemos do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não existe outro, só existe um Evangelho, Paulo diz que se algum anjo descer do céu ou alguma pessoa pregar um outro evangelho, é anátema, É maldito. Então, o único evangelho que nós temos é esse, que é um evangelho de 66 livros, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos fala claramente, porque nós estamos falando com ele, porque quando nós abrimos a Bíblia, estamos conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a palavra, entendeu? Ele é o verbo que habitou entre nós, Que morreu na cruz para nos salvar. Então, eu particularmente quero agradecer a meu Deus, porque estou vivo, Estou vivo. Hoje eu tomei a 4ª dose da vacina da Covid-19. Estou com saúde, graças a Deus, não tive nenhuma reação. O mesmo eu desejo a vocês que são inscritos no meu canal, aqueles que não são, mas que gostam de assistir a minha pregação, e não só vocês, mas a todas as nações, todos os povos que são o meu próximo, Eles são o meu próximo. Todo mundo um é próximo do outro, Deus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, Então, quando nós fazemos isso, Deus começa a nos abençoar, gradativamente, de acordo com a nossa perseverança. Nós não podemos parar jamais, parar nunca. Se parar, complica, Mas nós vamos ter alguns atropelos, alguns tropeções. Nós vamos encontrar com algumas pedras em nossos caminhos para tentar fazer com que nós paramos em nossa caminhada. Mas você segura na mão de Deus, do Espírito Santo de Deus, que você consegue passar pela barreira, vencer aquela prova. Aí quando você vence aquela prova, você pensa que acabou, mas não acabou não, vem outra. Aí você vence aquela outra, vem mais outra. E assim sucessivamente, até o dia em que o Senhor voltar. Ou seja, nós nunca vamos estar livres das provas aqui nessa terra. Só o dia em que o Senhor glorificar o nosso corpo e nos arrebatar. Pronto, aí nós ficaremos livres das provas, ou então o dia que nós partirmos nesse mundo por morte física, É quando esse corpo aqui, ele parar de respirar, aí nós também sairemos do mundo, E a nossa alma irá encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo no paraíso, aguardando o dia, do arrebatamento da igreja para recebermos os nossos galardões, Porque aquele que for salvo não vai ser julgado para pecado, não, ou por pecado, não, vai ser julgado para receber presentes, galardões, Tesouros escondidos, riquezas encobertas, Então, a igreja do Senhor, ela vai ter um julgamento da igreja do Senhor, Que vai ter o casamento de Cristo com a igreja, as bodas, do Cordeiro, e vai ter a entrega dos presentes, que são os galardões que o Senhor vai nos dar. Que a Bíblia diz que ele tem prazer de galardoar aqueles a quem ele ama.
Então, você quer receber o galardão de Cristo, de dar a mão dele, ele mesmo vai lhe dar. O próprio Cristo vai lhe dar. Então, seja fiel a ele, né? Seja fiel a ele. Procure não pecar, mas se pecar, peça perdão com urgência. Procure não cometer pecados graves que te leve a separar você da comunhão com Deus. Procure se esforçar para estar próximo do Senhor Jesus Cristo e Ele está sempre próximo de você, ou seja, protegido sobre a sua proteção, né? Você está sob a proteção de Deus. Então, isso é importante. É importante porque ninguém pode tocar em você quando você está sobre a proteção de Deus. As pessoas tentam até tocar, mas não conseguem. Usa várias estratégias diabólicas, demoníacas, mas não consegue. Por quê? Porque você está firme na rocha, ou seja, a sua casa está sendo construída no alicerce, né? Que é a rocha, que é Cristo, né? E sua casa é você próprio, né? Porque Cristo mora em nós. Então, para que nós tenhamos Cristo sempre morando em nós através do Espírito Santo, que é o Paráclito, que é o Consolador, então você precisa construir sua casa na rocha. O que é isso, construir sua casa na rocha? É se desviar do mal, se desviar do pecado, lançar fora aquilo que está errado, pedir a Deus para fazer uma limpeza em você, né? E se ele fizer, você é privilegiado, porque o homem ao qual Deus limpa é um homem privilegiado. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Gênesis, né? O capítulo de número 2, vamos partir do versículo de número 1. Gênesis 2, 1. Creio que todos já encontraram, né? Gênesis capítulo 2, verso 1. Vamos ler, né? Vamos ler versículo por versículo. Porque na realidade aqui é um estudo bíblico, né? Para a gente entender o que o versículo quer dizer. O capítulo 2, verso 1 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Então, foram acabados, quer dizer o seguinte, que Deus concluiu, né, a obra, né? Deus concluiu os céus e Deus concluiu a terra, né? Deus criou o céu e a terra e concluiu, foram acabados, né? E todo o seu exército. Então Deus criou primeiro o céu e a terra e depois criou o seu exército, né? Aí tem pessoa que pode perguntar a você, porque não tem entendimento da Bíblia, não é fazendo nenhuma crítica, que um dia eu também não tive entendimento. Aí Deus tem exército, né? Tem. O exército de Deus são os anjos, né? Deus criou milhares e milhares de anjos. É um número incontável, né? Incontável de anjos, que é o seu exército, que está ao seu serviço. Por que Deus fez isso? É porque Deus precisa de anjos para que funcione o mundo que ele criou? Não, não é isso. Deus é todo poderoso, Deus não precisa de nada. Ele sozinho resolve tudo, né? Mas primeiro, Deus não é egoísta nem egocêntrico, né? Entendeu? Deus sempre quis ter um relacionamento com algum tipo de criatura. Então, o primeiro relacionamento que Deus teve foi com os anjos, né? Que foi o primeiro ser criado, não foi formado, né? Foi os anjos. Depois nós fomos formados, porque nós somos seres formados, porque nós somos seres humanos. E os anjos são seres criados, entendeu? Porque eles não são ser humano, entendeu? Então, preste atenção. Deus criou o céu, criou a terra e o seu exército de anjos, né? E terminou aquela obra, né? Aqui diz assim: assim, pois, foram acabados, né? Mas, na realidade, ele concluiu o que esse acabados aí, vamos substituir por concluir. Ele concluiu essa obra do céu, da terra
e dos anjos. Aí o 2 diz assim: e havendo Deus terminado no sétimo, no dia sétimo, a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, certo? Então esse descansou, há algumas denominações que deturpam a palavra, deturpa. Por quê? Porque a mente está cauterizada, a mente está travada, você está entendendo? O cara lê, do jeito que ele lê, ele acha que é daquele jeito. Não é não. Não é assim não. Deus, ele dá a palavra e você lê, agora você vai ter que interpretar, buscar, meditar, como falou para Josué. Medite na minha palavra de dia e de noite, não se aparte dela, não tire ela da sua boca, porque você será como o meu servo Moisés, ou seja, tudo que eu dei ao meu servo Moisés, eu vou dar a você. Você está entendendo? Então, preste atenção aqui. Nesse versículo 2, ela é importante. É um versículo de importância, de muita importância, e que nós precisamos entender. Veja só. E havendo terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí já não foi só o céu e a terra e o exército de anjos. Foi o céu, a terra, o exército de anjos e tudo que nela há. Tudo. Então, aqui diz, descansou no sétimo dia. Você está entendendo? Esse descansou aí, a palavra certa não é descansou. Porque Deus não cansa. Deus é incansável. Né? Deus não dorme. Por quê? A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dormita para nos proteger. Enquanto a gente dorme, ele está cuidando da gente. Veja que amor que Deus tem para conosco, né? Enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Não é verdade? Ele não dorme, porque enquanto a gente dorme, pode vir alguém fazer um mal a gente. Então, ele envia o anjo. Se ele tiver um propósito que não é para nós partir naquele momento, ele envia um anjo para nos defender. Essa é a realidade. Ele cria um meio. Ele vai criar um meio, mas que nós não vamos partir naquela hora, não vai. Porque ainda tem algo para que seja concretizado em nossa vida. Certo? Então, esse descansou aqui está querendo dizer o seguinte, que Deus terminou a obra, terminou a sua obra no sétimo dia. No sétimo dia, né? Então, hoje, as pessoas não vão guardar o sábado, porque o sábado é o sétimo dia. Por quê? Vai guardar por quê? Porque Deus descansou no sétimo dia. Deus não descansou, não. Deus terminou a obra. No sétimo dia, Deus terminou. Mas o escritor colocou essa palavra, descansou. Eu não sei se foi porque é uma palavra de mais fácil entendimento, ou se o próprio Espírito Santo permitiu para provar o ser humano, né? Mas Deus não se cansa, não é verdade? Deus não se cansa, Deus não dorme, Deus não se arrepende, não é verdade? Deus não erra, ele é inerrante, Deus é infalível, é imutável. Então, Deus não se cansa. Como é que Deus vai descansar? Não é? De jeito nenhum. Então, Deus concluiu a sua obra, terminou a sua obra. É isso que está querendo dizer. Então, quebre esse paradigma. Você está entendendo? Desse negócio de descansou no sétimo dia. Ah, não. O sétimo dia é o dia do Senhor. É domingo, é o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor é todos os dias. É todos os dias. Né? Agora, existe um dia que nós temos, assim, que nós não trabalhamos. Aí, durante o dia, a gente descansa. E à noite, nós vamos para a igreja, mais descansados. Às vezes, até à tarde, vamos evangelizar, porque nós estamos mais. As pernas não estão tão doendo, o corpo não está tão doendo, a mente não está tão cheia de problemas, né, do dia a dia. Porque quando nós trabalhamos com o corpo e com a mente, não é verdade? Então, o que acontece? Aí o povo diz: não, vamos guardar o sábado, vamos guardar o domingo, vamos guardar a terça. Quinta-feira é dia de oração, porque Deus só cura na quinta. É mentira, Deus cura a hora que Ele quiser. Você está tomando banho no banheiro, Deus vai me cura. Você sabia disso? Você está na cozinha lavando os pratos, aí Deus vai e cura você, ainda fala no seu ouvido: eu estou te curando, minha serva, porque eu te amo. Você sabia disso? Pois é verdade, você vai andando numa estrada deserta, não tem ninguém, e Deus vai, lhe visita e cura você de alguma coisa. Né? Muitas vezes Deus cura você até dormindo, você nem vê, mas Ele lhe curou.
Não é assim? Então, esse negócio aí de Deus descansou no sétimo dia não tem nada a ver. Deus não descansou. Deus concluiu a sua obra. Amém? Pois bem, vamos lá. 3, versículo 3, né? Diz assim, ó. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque porque nele descansou de toda a sua obra que, como o Criador, fizera. Então, aqui pode mudar. Se descansou, muda para terminou. Terminou a obra, toda a sua obra, Deus terminou. No sétimo dia, você entendeu? Quando completou 7 dias, Deus terminou toda a sua obra, né? Porque Deus não se cansa. Se a gente falar Deus descansou, nós estamos errados. Né? Agora está escrito aqui na Bíblia, descansou. Mas na realidade, Deus terminou a sua obra. Amém, irmãos? Deus terminou a sua obra. E então, quando ele terminou, ele parou ali. Né? Houve, houve o término daquilo que ele estava fazendo, que é a coisa mais importante do mundo, que é o próprio mundo, né, que ele criou, o céu, a terra, as estrelas, os anjos, o homem, né, e tudo que há no mundo foi Deus que fez. Em 7 dias, ele concluiu a sua obra. Pois bem, aí vem o 4, né, que tem um subtema que é a formação do homem. Né? O versículo 4 tem um subtema, é a formação do homem. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, esta é a Gênesis do céu e da terra, essa é o começo. Gênesis significa começo, né? Início. Esse é o início de tudo, né? Então, Deus começou aí. Começou lá em Gênesis capítulo 1, mas aqui ele está falando que ele criou e ele está incluindo a formação do homem aqui. Né? Então ele diz, esta é a Gênesis, no lugar de Gênesis você bota começo. Este é o começo, ou início dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Por quê? Porque ele criou, mas tinha muita coisa ainda para fazer. Ainda tinha que chover, ainda tinha que nascer as ervas, né? Tinha que criar os animais, tá entendendo? O homem teria que colocar o nome nos animais. Então, tinha ainda algumas coisas ainda para se organizar. E Deus iria, né, completar, claro. Iria completar. Vamos para o versículo 5, que aí nós vamos começar a entender mais ou menos. Vamos lá. 5, por exemplo, uma coisa que faltava. Aí. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então faltava duas coisas importantes. Primeiro, o homem, faltava o homem, né? Porque como é que a terra ia ser lavrada se o homem ainda não existia? O que é lavrar a terra? A terra está cheia de, né? Precisava ser tratada, a terra precisa ser tratada para você plantar algo nela, né? A terra precisa ser, talvez tenha alguma coisa que é necessário fazer para preparar, fazer uma preparação na terra. Por exemplo, quando a pessoa vai entender melhor, né? Quando a pessoa vai plantar uma roça, primeiro o que ela faz? Ela trata toda a terra. Tem muitos que adubam a terra, dependendo da lavoura. Tem lavoura que só nasce com adubo. Aduba toda a terra, né? Coloca fertilizante na terra. Né? Hoje nós estamos vivendo numa tecnologia muito avançada, super avançada. Né? E aí, o que o Senhor faz aqui? No versículo 5, né? É no 5. Então, o Senhor faz o seguinte: não tinha brotado ainda nada porque não tinha chovido, né? Se não tivesse chuva, como é que ia brotar? É a mesma coisa. Como é que você vai plantar uma roça hoje? Vamos supor, de cana-de-açúcar.
ou de feijão, arroz. O feijão é trigo, né? Trigo, o trigo. Ou qualquer outro tipo de plantação, não importa qual seja, né? Se não tiver chuva, não tem como aquela plantação brotar. Sem chuva não tem como. Tem que ter a terra, tem que ter a chuva e tem que ter o sol, né? Tem que ter o sol. Senão, se tiver chuva demais, a lavoura perde. Se tiver sol demais, a lavoura perde. Tem que ser dividido, 50% de chuva, 50% de sol, para que a lavoura cresça saudável, né? E dê frutos. E dê frutos. Então, não havia nenhuma planta no campo, pois ainda não havia erva, como no campo não havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Pois bem, vamos lá então. Continuando. Continuando, versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície da terra, né? Toda a superfície da terra. Então, o Senhor fez vir a primeira neblina para regar toda a terra. A partir dali, as ervas começou a nascer, porque o Senhor, né, o fez nascer. As primeiras ervas, foi o Criador que o fez nascer. E a partir da primeira erva, de cada erva, aí foi a semente de cada uma, né, que fazia com que preservasse, né, preservasse as ervas, as plantas, as frutas, as árvores, os animais, porque um tinha relação sexual com o outro, nascia. Até o homem, quando foi criado, Deus só criou um homem e uma mulher, que foi Eva, e depois, primeiro ele criou o homem, Adão, e depois da costela de Adão, ele fez Eva, né? Pronto, só foi esses dois homens que Deus criou, não criou mais ninguém. É por isso que todos nós somos descendentes de Adão e temos o pecado de Adão, se não aceitarmos a Jesus. Você pode estar na denominação que você tiver, entendeu? Lá você pode pular, como diz a história, bater tambor, né? Cair no chão. Mas se você não aceitou Jesus, de todo coração, toda alma, todo entendimento, então não adianta. Você só se salva quando o pecado de Adão sai de você, através de você receber Jesus na sua vida. Aí, o pecado de Adão sai e você começa a viver uma nova vida, né? Porque você recupera o paraíso perdido em Adão. Adão foi expulso do jardim. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Foi por isso. A desobediência, né? A desobediência, ela traz consequências gravíssimas, né? Grave, até uma palavra que a gente fala às vezes, traz consequências, você sabia disso? Aí Deus não se agrada, você vai pregar, Deus não lhe usa da forma que ele queria usar, porque você falou uma palavra que desagradou a Deus. Por isso que é melhor calar-se, muitas vezes diante de algum problema, cale-se, é melhor, para você não perder, né? Para que Deus não diminua em você essa unção de pregar, de louvar, de glorificar o seu nome, de exaltar o seu nome, né, de dar o seu culto racional a Deus. Então não perca isso. Não perca isso, porque isso é tão importante para as nossas vidas. É isso que nos mantém de pé diante de Deus, esperando a sua vinda nas nuvens. Louvado seja o Senhor. E aí seremos arrebatados, porque perseveramos, né? Sem estar falando bobagem. Você entendeu? Tem muita gente, qualquer coisinha, aí começa aquela discussão. Não adianta. Não discuta. Não brigue com ninguém. Faça o possível até o impossível para evitar discussões. Se quiser conversar, senta, conversa. Porque também você não vai deixar a sua mulher mandar em você, os seus filhos mandar em você. Não é verdade?
alguém vir proferir palavras a você que vão ofender o seu Deus ou a sua vida pessoal e você não defender, você tem que se defender, mas com diplomacia, né? Com amor no coração, né? Para que aquela pessoa não se irrite mais ainda e acabe tendo um problema maior, uma contenda maior. Não é verdade? Então temos que ter cuidado com isso. Pois bem, vamos lá então. Vamos continuar aqui. Preste atenção nessa passagem bíblica, é muito importante, né? Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, aí é para quem tem fé, não sei, né? Se você acredita, eu particularmente, eu acredito, do jeito que a Bíblia fala, né? Que o homem foi criado do pó da terra, que Deus soprou nas narinas e que o homem se tornou alma vivente e que só foi criado um homem só e só uma mulher, e desses dois, todos nós que vivemos no mundo inteiro somos descendentes deles e precisamos receber Jesus em nossa vida para nos ficarmos livres do pecado de Adão. Entendeu? Porque através de Adão entrou o pecado, mas através de Jesus entrou o perdão dos pecados, né? E foi através de morte, derramamento de sangue e morte de cruz, né? Do Senhor Jesus Cristo, que tem muitas nações que não acreditam nisso que eu estou falando, não. O que eu estou falando aqui para eles não tem nenhum valor para eles. Tem muitas nações que não acreditam, né? Mas nós que servimos a um Deus vivo, que o nosso Deus é vivo, não é de barro, não é de lata, não é de ouro, não é de prata, não é de argila, não é de cerâmica. O nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que se movimenta, que ouve, que enxerga, você entendeu? É um Deus vivo, é por isso que a igreja do Senhor é viva, né? A unidade orgânica da igreja é um organismo vivo que se movimenta pregando, evangelizando, né, proclamando, difundindo o evangelho para fazer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conhecido. Amém? Então a igreja é para isso. A igreja é para isso. Os anjos queriam fazer essa obra, mas Deus não deixou os anjos fazer. Ele nos deu o privilégio de fazer essa obra. É por isso que eu estou aqui pregando e colocando na internet para você ouvir. Porque Deus ordenou. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, nós fomos feitos do pó da terra, certo? Porque nós vamos parar aqui. Nós fomos feitos do pó da terra. E soprou em nossas narinas o fôlego de vida. O Senhor Deus que fez isso. Você entendeu? Agora, por que ele fez o homem? Essa é a pergunta para nós fechar, né? Essa vai ser o clímax, a conclusão, o clímax, a conclusão, né? Quero mandar um abraço para o irmão Sebastião, né? Que é um amigo meu do YouTube. Ele também gosta de pregar, um senhor de idade, uma pessoa séria. Ontem ele até fez um comentário no meu YouTube. Quero mandar um abraço para o senhor Sebastião. Que Deus te abençoe, Senhor. Continue lhe usando tremendamente para pregar a palavra de Deus. Pois bem, então preste atenção. Ele fez o homem para que o homem amasse ele. Essa é a primeira coisa que ele fez. Ele fez o homem para que o homem glorificasse ele. Ele fez o homem porque Deus sempre quis, desde lá do deserto, quando ele mandou Moisés construir o tabernáculo, ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. Ele criou o homem porque o homem era para o homem glorificar ele, exaltar, reconhecê-lo como Senhor de suas vidas. Amém? Porque ele é soberano, é único, só existe um, não tem outro. Só tem um Deus. Só existe um Deus. Enquanto você estiver adorando Deus isso, Deus aquilo, Deus A, Deus B e Deus C, Deus Z, Deus Y e Deus X, você vai capengar todinho. Você nunca vai crescer. Isso eu estou falando espiritualmente, porque
Dinheiro Deus dá, até o ímpio Deus dá. Ele não trabalha, não levanta cedo, não vai trabalhar. Ele tem o direito de receber o salário dele, é claro. Mas o mais importante não é o dinheiro. O mais importante é a salvação. Você entendeu? Então Deus nos criou para isso, para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome, para exaltar o seu nome, né? Para exaltar o seu nome. Ele fez o mundo, criou o mundo, né? E no sétimo dia descansou, né? Essa palavra aí, descansou lá, descansou e fez tudo isso no início, que é a palavra Gênesis, né? Que significa início, né? Início, no hebraico, né? No hebraico significa início, que pode referir-se às fontes históricas de que Moisés, né, dispunha, ou pode ser tão somente a indicação de cerca de descontinuidade relativamente ao que ficaria dito antes, ao introduzir-se novo assunto, a introduzir-se novo assunto. Então, Gênesis é o início, E descanso é conclusão. Concluiu, descansou, acabou, né? Acabou, concluiu. Está tudo pronto. Agora se está pronto, agora a gente dar continuidade até o dia que ele voltar. Ele fez o mundo, nos entregou em nossas mãos para que nós administrássemos, né? Nos abençoou e nos mandou ser fecundos, né? Encher-se a terra, crescer e multiplicar, e não somente em nome de pessoa, mas inteligência, tecnologia, enfim, enfim, em tudo aquilo que ele nos ordenar hoje. O que ele ordenar a gente é que faz. Através de quê? Da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é ela que nos orienta. Ela que nos orienta, né? Então, Moisés, ele escreve este livro de Gênesis com uma sabedoria fora de série que nós, seres humanos, não conseguimos, né, explicar direito porque nós somos humanos, né? Então, a gente tenta trazer uma exegese, mais ou menos, para tentar tirar algumas dúvidas. Nós não vamos conseguir ter todo o entendimento, nós vamos tirar algumas dúvidas, né? Vamos colocar aí que de 100% a gente consegue aí do Espírito Santo para conosco, porque é ele que nos dá uns 10% aí. E aí, gradativamente, ele vai nos dando o entendimento da palavra, vai nos dando o entendimento da palavra. Então, para encerrar, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém? Passou a ser alma vivente. Vamos parar aqui e depois nós vamos falar sobre o Jardim do Éden, que é o versículo 8. No próximo estudo nosso, nós vamos estar falando sobre o Jardim do Éden, né? Deus plantou, colocou o homem para tomar conta, mas o homem deu uma vacilada, né? Vamos falar sobre isso. É o próximo estudo nosso, né? Então, um forte abraço a todos os meus inscritos, né? Que Deus abençoe poderosamente aos pastores, aos cantores, né? Aqueles que não são evangélicos, mas são inscritos no meu canal. Um forte abraço, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que essa palavra possa edificar a sua vida e a sua família, a vida da sua família, né? Ela possa se estender não só a você, mas também a você, seus filhos, suas filhas, sua esposa, enfim, a todos os seus familiares. Que Deus os abençoe.